Olá, vamos agora dar início no nosso capítulo 4, que vai abordar a seleção de dados básica. Por que seleção básica, pessoal? É seleção básica porque nós vamos trabalhar com apenas uma única tabela e nós vamos extrair dados apenas dessa única tabela, tá? Em um próximo capítulo teremos seleção de dados complexa, onde iremos fazer ligação com várias tabelas, tá? Então, mas nesse capítulo é um capítulo para nós aprendermos o comando select. Lembrando que o comando select é do tipo DQL, né? DQL, de consulta de dados. Nós iremos trabalhar com apenas uma única tabela, tá ok? Então, o select é o principal comando da SQL, não há dúvida. Você vai usar o select na grande maioria das vezes, tá? Normalmente o insert, o update, o delete você usa uma vez só, né? Quando você vai fazer um cadastro, né? Um CRUD. E já quando você trabalha com o comando select, não, o comando select você vai usá-la assim, toda operação de consulta que você precisa extrair dados da tabela, você vai usar o select, tá ok? Então o select é muito, mas muito usado, tá ok? Então veja, o select, né, é do tipo DQL, ó, tá? Não esqueçam disso, select é do tipo DQL, tá? Então select, comando select, funciona assim, ó, select, posso usar o distinct ou não, que é opcional, nós iremos ver o que serve esse distinct aí. Aí eu tenho que colocar obrigatoriamente ou asterisco ou eu coloco os campos que eu quero que apareça, tá? From, tabela, where, uma condição, depois group by, having, order by, limit, etc. Mas notem vocês que o que está entre colchetes aqui, ó, são opcionais, são opções que eu posso usar, tá? Obrigatoriamente que eu tenho que ter um select, asterisco ou os campos que eu quero mostrar, from tabela. Isso é obrigatório, tá ok? Tá? Ó, o select aqui, pessoal, ele é fortemente baseado, ó, nas operações da álgebra relacional. Assim, o comando select, ele pode ser dividido em duas partes. A primeira parte aqui, ó, que seria somente o comando select, ele é baseado, ó, então primeiramente, ó, select e depois o from, tá? Então, somente o select ele é equivalente à operação projeção da álgebra relacional. E a cláusula from é equivalente à operação seleção da álgebra relacional, tá ok? Então aqui, ó, primeiro exemplo nosso, ó, select tudo from cliente, ó. Então perceba o ponto e vírgula aqui no final, ó. O ponto e vírgula, vou dar um Ctrl C, tá? Ele serve para quê? Ele serve para indicar que é o final da minha consulta, né? Aqui ele deu erro porque eu não tenho o cliente no meu banco de dados gerência objeto. Eu não tenho. Então o que eu vou fazer? Eu vou fechar essa consulta aqui, tá? Não vou salvar nada. Fecho. Venho aqui em BD2A3, aí eu vou abrir uma Query Tool, ó, uma ferramenta de consulta, tá? Vou colar, aí sim, F5, ó. Então, ó, eu tenho aqui os dados da minha tabela de cliente, ó, tá? Deixa eu pensar aqui, ó. Se eu fizer assim, por exemplo, ó, ponto e vírgula, sem marcar nada, sem grifar nada, ele vai executar? Ele executou, só que ele executou os dois selects, tá? Foi um após o outro, tá? Então ele executou os dois. Agora, olha só, eu vou tirar aqui o ponto e vírgula e vou dar F5.
Ele deu erro. Por que ele deu erro? Porque ele executou as duas, foi tentar executar as duas, só que essa aqui não tinha ponto e vírgula, então ele deu erro. Se eu pôr ponto e vírgula, coloquei ponto e vírgula, dei F5, ele executou as duas, mas foi tão rápido que só apareceu a segunda. Tá ok? Uma remontou a outra. Se eu tirar o ponto e vírgula daqui, ó, é como se não tivesse erro. Por quê? Porque ele vem aqui, não tem mais nada para baixo, ele executa. Tá? Então é o ponto e vírgula que vai delimitar o fim da sentença SQL, tá? Então aqui, ó, por exemplo, ó, ao invés de eu trazer todos os dados dos clientes, eu quero apenas o nome do cliente e o endereço, ó, Ctrl C, Ctrl V, ó, apenas o nome e o endereço, ó, ok? Se eu quero o nome, o endereço e a quantidade mínima do produto, eu vou fazer o que? Select descrição, valor da venda e quantidade mínima from produto, ó. Tá? Então eu posso especificar os campos que eu quero que apareça aqui, ó. Cláusula distinct. O que o distinct faz, pessoal? A distinct, ela elimina linhas que apareçam repetidas, tá? Então veja, ó, há casos que eu posso ter linhas que vão aparecer repetidas. Então, ó, olha aqui, nesse caso aqui meu aqui, ó, eu tenho, por exemplo, eu tenho aqui um Rodolfo aqui no 7 e um Rodolfo aqui no 15, ó. Se eu quero eliminar essas linhas repetidas, eu posso fazer assim, ó, distinct, pronto, ó, F5. Ó, só apareceu um Rodolfo apenas, ó, tá? Então o distinct elimina linhas repetidas. Mas agora, se eu fizer assim, ó, o nome e o endereço, F5. Então eu tenho um Rodolfo aqui no 7 e eu tenho um Rodolfo aqui no 15, certo? Um mora nesse endereço aqui, Largo da Lapa, o outro mora no Largo São Francisco. Se eu vier aqui e colocar distinct, olha só, não mudou nada. Eu tenho um Rodolfo no 8º e tenho um Rodolfo no 10. Tá? Não mudou nada. O que ele fez? Ele pegou e não mudou nada. Por quê? Porque o endereço é diferente. O endereço é diferente, tá? Então o distinct aqui não vai servir para nada no nosso caso, tá? Ó, então, né, ele não, o distinct, quando tem campo que traz valores diferentes, eles não influenciam nada. Bem, se eu quiser fazer um condicional, eu quero assim, em vez de mostrar todos os dados do cliente, por exemplo, eu quero mostrar somente aqueles que residem, por exemplo, na cidade de São Paulo. Então eu vou fazer o que? Então eu vou usar a minha cláusula where, tá? Então o where ele serve para eu poder fazer a restrição de dados das linhas que aparecem na minha, que retornam da minha consulta, tá ok? Então vamos lá. O primeiro exemplo que nós temos aqui, ó, Ctrl C e Ctrl V. Olha, então pegando esse exemplo aqui, o que vai acontecer? Na hora que eu executar esse select, ele vai trazer a descrição e o valor de venda do produto, porém somente para aqueles valores de venda maior ou igual a 1. Quer ver? Olha lá, só trouxe para aqueles valores que é maior ou igual a 1. Se eu colocasse maior ou igual a 10, o que aconteceria? Olha aqui, restringiu mais ainda.
Então o where ele serve para isso, ele serve para você restringir os dados que vão vir à consulta. Ó. Encontre o nome e as datas de nascimento dos alunos que nasceram após 30/1. Olha aqui. Ó, então ele trouxe aqueles alunos que nasceram após 30/1. Vai de 1990. Vamos por 30/1 de 2005, vai. Só os que trouxeram, tá? Professor, minha data aqui está invertida. Como é que eu faço mesmo para colocar padrão brasileiro? Então eu vou usar aqui o tuchar, vírgula, dia, mês e ano, tá? Pronto, dia, mês e ano, tá? Enquanto os prazos, o prazo de entrega, o código do cliente e o código do fornecedor. Para o pedido de número... Faltou aqui, ó, mas deve ser 143, ó, tá? 143, ó. Então, estou trazendo, ó, o prazo de entrega, o código do cliente e o código do vendedor para aqueles pedidos onde o número do pedido é 143, tá? Mostre todos os dados dos pedidos que foram efetuados pelo vendedor de código 101. Olha que interessante. Aqui, ó, eu quero todos os dados, todas as colunas, tá? Então o que eu faço aqui? Eu ponho um asterisco. Ou eu ponho um asterisco, ou eu coloco aqui, ó, num pedido, vírgula, prazo de entrega, vírgula, código cliente, vírgula, assim vai, tá ok? Então eu vou colocando o nome dos campos. Se eu não quero colocar o nome de todos os campos, então eu venho aqui e coloco aqui um asterisco, pronto, tá aí, tá? Ele me traz tudo. Mesma coisa da data, olha aqui, a data maior ou igual a uma data aí qualquer. Bem, operadores lógicos. Pessoal, a gente continua isso daqui na próxima aula.